Ok, pessoal, vamos aqui para mais uma de nossas ilustrações, né? No caso, nosso speed art. A ilustração selecionada foi a do filme Luca. Só que aí, antes de começar logo a ilustração, eu vou dar uns pontos importantes aqui que vai ajudar você a entender como funciona a colorização no Paint Tool SAI, tá? No caso, esse desenho eu fiz direcionado ao público Kids, onde o foco principal é a colorização. Então a minha atenção, o meu direcionamento ficou muito mais na questão da colorização. Eu trabalhei um sistema de colorização o mais simples possível, tá? Para que você possa entender o processo de como pintar. Eu vou falar sobre cada um desses pontos e depois solto o vídeo para vocês, que vocês vão perceber esse padrão aí de pintura. O primeiro ponto importante é a questão das camadas, que é esse ícone aqui, tá? Esse que tá o mouse em cima, tá dando zoom aí para vocês entenderem, porque é através dele que a gente vai fazer as diferentes pinturas das diferentes partes do desenho, tá? Então a gente tem a pele em uma camada, a camisa em outra camada, a calça em outra camada, o cabelo em outra camada, para ficar fácil de trabalhar em cada um deles. Uma vez que a camada está pintada, está selecionada, você vai ter uma situação como essa daqui, tá? O segundo ponto importante que eu tenho a falar, isso depois da aplicação das cores de base, é esse segundo ícone aqui que o mouse está em cima, ó, que é o Lock Transparency, ou o protetor de opacidade. Quando você clica nisso daqui, aparece esse ícone. O que isso significa? Que só vai pintar aonde já está riscado, que é esse exemplo aqui que eu estou pintando para vocês poderem ver. Deixa eu aumentar aqui a pintura, aumentar o pincel, pronto. Só risca aqui dentro, ó. Do lado de fora não risca, a cor não aparece, porque está protegido. Então só vai riscar dentro dessa área, tá? O terceiro ponto importante, melhor dizendo, seria esse Clipping Group, mas esse clip funciona assim. Primeiro você abre uma camada e a camada acima de onde você vai fazer o efeito, você seleciona o Clipping Group. O que acontece é o mesmo procedimento que foi feito nesse exemplo anterior. Você vai riscar e só vai aparecer aonde já está marcada a cor na camada de baixo. Só que se eu tirar aqui, ó, o Clipping Group, ó, o que acontece? Toda a parte externa aparece da pintura. Se eu seleciono ele, ele esconde a parte de fora e só onde estava a camada de baixo que vai aparecer. Se eu tirar a camada de baixo, some as duas, tá? Esse Clipping Group é tipo uma proteção para a camada de baixo. Se eu riscar na camada de baixo, ó, o que acontece? Vai aparecendo todas as áreas que foi riscada do Clipping Group, tá? Então a gente tem isso daí para poder trabalhar. Uma vez que você entende esses processos, que é a questão da camada, do Lock Transparentes e do uso do Clipping Group, vai dar para você entender o processo de pintura que a gente vai ter aqui na ilustração do desenho Luca. Então, sem mais delongas, vamos em frente. Então, como toda ilustração, eu sempre começo trabalhando com rascunho, certo? O que eu chamo de fora para dentro. Seriam as áreas externas primeiro, as formas mais simples possíveis para poder me dar a noção daquilo que eu quero fazer, tá? Uma vez que eu trabalho com essas formas, fica fácil de você conseguir desenvolver um rascunho rápido para a sua ilustração. Isso não quer dizer obrigatoriamente que eu só vou manter esse processo daqui e que não vou fazer modificação, não vou fazer correção, nada disso. Essa parte inicial é ter uma noção daquilo que eu quero fazer. Eu tive uma ideia dos três no barco com outro personagem mais velho atrás. Só que aí, para fazer essa construção, eu ia ter que começar a riscar alguma coisa, eu ia ter que começar de algum lugar ou de alguma forma. Então comecei trabalhando sempre com as formas mais simples. Por que a ideia das formas mais simples também? Para me fazer ganhar tempo, tá? Para eu poder trabalhar as coisas de uma forma mais rápida. Então a gente tem as marcações principais. Uma vez que ela é feita, eu tenho uma noção ali do que eu quero em cada coisa, eu abro uma nova camada
para começar a fazer a construção do desenho. Nessa construção, aí eu vou fazer as aplicações, olho, nariz, boca, vou fazer todo o desenvolvimento do que me interessa nessa ilustração. Nisso daí eu vou buscando ver cada coisa que deve ser desenhada, né? Como vai ficar cada personagem, como é a característica de cada um dos personagens também. No caso, é um trabalho de animação muito recente, então não tem um material, digamos assim, que pudesse me ajudar em alguns aspectos com tanta facilidade. Você só acha o mesmo tipo de imagem na internet sempre. Então, eu procurei dar mais liberdade a fazer as construções aí mais soltas, mais, digamos assim, não me preocupei em fazer uma xerox, né, do que é as ilustrações. Uma vez que eu defini o esboço do que eu queria nos personagens, eu parti para a pintura, que é o foco principal dessa ilustração. E aí, nesse estilo de pintura, tem o seguinte: eu não trabalhei camadas para blend molds. Tudo que foi feito aí foi escolhendo as colorizações específicas. O único ponto que eu usei blend mold foi na base do barco, tá? Depois, na base do barco, eu digo assim, a parte da água. Depois do esboço definido, eu fui fazendo a aplicação das cores de base, que é essa etapa que está aparecendo aqui, que são as cores chapadas. Eu aí trabalhei a pele, o cabelo, a camisa, as bermudas, cada um desses elementos em uma camada separada especificamente, tá? Isso daí para poder ficar um pouquinho mais rápido o processo de pintura. Uma vez que isso está pronto, eu utilizei o ícone Lock Transparency, que eu falei no início do vídeo, para deixar aquela área dali trancada para eu poder pintar. Então podia pintar dentro dela sem a tinta vazar, tá? Então em cima disso eu fiz a sombra primeiro, que seria uma tonalidade um pouquinho mais escura do que eu estiver pintando. No caso eu estou pintando a parte azul do barco, peguei um azul mais escuro primeiro para pintar, depois um azul mais claro para poder fazer a área de iluminação. Uma vez que eu fiz essas pinturas, o próximo passo aqui no caso seria a sombra projetada das pernas dos garotos. Eu usei a seleção com o pincel aerógrafo, foi o que eu mais utilizei nessa ilustração, para fazer essa pintura mais dura da sombra deles. Depois de fazer isso daí, teve a outra parte aqui azul no teto da cabine, seguiu o mesmo padrão. Tá? O lado esquerdo um pouquinho mais escuro, então eu usei um tom de azul mais escuro. As áreas mais claras, usei um tom de azul um pouquinho mais claro, sempre com ferramenta de aerógrafo. E a sombra projetada. Para o restante do desenho, eu mantive meio que esse padrão. Uma pequena observação agora, que eu utilizei o Fill Light, que é o tom azul do céu, aqui na área de sombra, para dar um pouco de reflexo também da iluminação ambiente, tá? A sombra projetada ali da partezinha do teto que eu tive que fazer com a seleção. E aí a gente vem para a parte da frente da cabine, onde eu fiz uns tons um pouquinho mais escuros nas partes de baixo e aproveitei para construir meio que uma porta nessa cabine. Eu trabalhei uma construção ali externa que nos dá uma ideia de porta, né? E aí fiz a parte de dentro também da cabine um pouquinho mais escura, trabalhando somente com os pincéis, no caso o pincel brush e o pincel de água, para poder fazer a mistura um pouquinho mais dura e fazer o efeito de mistura de cores. Para os demais personagens, eu trabalhei muito com um aerógrafo, o pincel mais duro para poder dar a sombra e o pincel de água para fazer o efeito de mistura, digamos assim, o efeito de blend, né? Que é o efeito de mistura. Então trabalhei toda a ilustração basicamente com esses 4 pincéis, trabalhando primeiro a área de sombra, depois a sombra por oclusão, que é uma sombra mais escura, quase preta, depois a iluminação, que é essa etapa que eu estou passando agora do Luca, e depois da iluminação, um pouquinho das luzes de reflexo, certo? Seria a iluminação mais azul, que é a iluminação do céu. Para algumas partes de occlusion,
eu utilizei a seleção para poder dar uma pintura quase preta. Tudo que foi pintado com seleção eu usei o aerógrafo, tá, gente? Nessas outras etapas aqui, como a camisa dele, eu trabalhei um pincel duro primeiro e depois o pincel de água, para dar esse efeito de borda suave na pintura. Para as áreas de iluminação, a minha preferência é usar o aerógrafo, que é a primeira preferência. A segunda seria o pincel duro, mas as bordas suaves com o pincel de água, tá? Mas o padrão de colorização de tudo isso daqui que você está vendo é sempre da mesma forma. Trabalhei primeiro a pintura dura, depois o pincel de água para dar borda suave. Depois de fazer isso, dá até para usar o aerógrafo para esfumaçar um pouquinho algumas áreas, mas é sempre nesse padrão: sombra dura, pincel suave primeiro para amenizar, usar um aerógrafo para alguns retoques mais macios, e aí vem a sombra um pouquinho mais escura. Essa sombra mais escura pode ser como a sombra de occlusion, sombra de oclusão. Muito disso daí dá para ser feito com aerógrafo também, tá? No caso, seleção e aerógrafo. A minha preferência foram os pincéis duros e o pincel de água. Depois dessa sombra pronta, eu aí faço a iluminação de ambiente, que é esse tom azulado, em todas as áreas esquerdas do desenho, para dar uma ideia da iluminação do céu. E depois a iluminação comum, a iluminação direta, que aí eu utilizei o aerógrafo e alguns retoques com o pincel mais duro e o pincel de água para suavizar um pouco, tá? Além disso, tem as iluminações que a gente pode botar também de luz refletida, quando você tem uma parte do cenário refletindo em algum ponto do personagem. A gente aí pode utilizar também um pouquinho desse tipo de iluminação. Mas o foco principal que eu procuro trabalhar em todas essas ilustrações, principalmente para a galera aí mais nova, é esse padrão mais simples. Primeiro sombra dura, depois dá o esfumaçado da sombra dura, faz uma segunda sombra, que pode ser o pincel duro e o pincel de água também, mais as sombras de occlusion. Além da sombra de occlusion, você pode fazer a aplicação da iluminação de ambiente e de algumas iluminações de reflexo, sendo que aí eu sempre uso esse padrão: sombra dura, suavização, aerógrafo para as bordas. O aerógrafo eu utilizo também para iluminação e para iluminação de ambiente, ou para as luzes refletidas. Uma vez que você entende esse padrão de trabalho, vai ficando mais fácil você desenvolver toda a sua arte, certo? O desenho, ela é uma repetição. À medida que você vai repetindo, você vai entendendo melhor como funciona essas coisas, vai ficando mais fácil de você trabalhar. Para o cabelo, teve uns pontos diferentes que eu utilizei, que foi o pincel brush, com a ponta dele um pouquinho mais fina. Tem uma configuração que a gente faz do lado esquerdo aqui, a gente tem o tamanho do pincel e logo embaixo do tamanho do pincel a gente tem o diâmetro. Você deixa o diâmetro em 30 ou 40% que ele fica com a ponta mais fina. Isso daí para pintar cabelo é perfeito, tá? Então você vai pintar as áreas escuras primeiro, depois as áreas mais claras. Levando em conta que é sempre um padrão, certo? Esse estilo de colorização, como eu disse, ele é mais simples, mas utiliza-se os padrões de iluminação e de sombra tradicionais que eu digo, que é o que tem se trabalhado atualmente, que seria a cor de base, as sombras. Eu costumo utilizar 2 níveis de sombra, tá? Trabalhando primeiro a sombra dura e suavizando essas sombras, ambas as formas. Depois disso, as luzes refletidas, no caso a iluminação que a gente tem do cenário, a iluminação de outras partes do personagem, de outras partes da roupa. Pode usar um aerógrafo para poder suavizar um pouquinho isso. E para as áreas de iluminação, eu quis trabalhar todas elas com um aerógrafo, porque o aerógrafo ele é mais suave. Então você tem uma iluminação um pouquinho mais fácil de se trabalhar. Para as cores de base, você pode ver se é melhor utilizar a seleção, se é utilizar um pincel duro. Aí você vai vendo o procedimento que você achar melhor para você trabalhar, tá?
tente buscar sempre as formas que vai ser mais fácil de você desenvolver a sua arte. Aqui no caso eu quis fazer uma pequena montagem no final para o céu não ficar tão limpinho ali. Peguei uma foto, fiz um recorte, faço uma pintura de leve aqui na base da foto para poder ficar melhor, não ficar esse recorte duro. E aí faz um pequeno efeito também de blur para deixar o fundo meio desfocado. Isso daí auxilia também para poder você ter um trabalho que fique legal. Não apliquei mais nenhum outro efeito, concluindo assim essa nossa ilustração dessa forma aí bem simples de ser trabalhada. Então esse foi o resultado final desse nosso trabalho, um material aí bem rápido e com uma ótima qualidade. Se você gostaria de aprender a desenhar ou a colorir melhor os seus trabalhos, nós temos um curso pela Udemy, tá? O curso de mangá no caso, que ensina você a desenhar os personagens masculinos e femininos, tá? Além disso, tem a parte de colorização digital também, onde a gente explica muito melhor como trabalhar esses elementos. Ideal para quem está aprendendo a desenhar ou para quem já tem uma noção e gostaria de desenvolver mais. Todo esse material vai estar aí na descrição desse nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever e falar do que você achou também. Isso ajuda a gente a desenvolver e trazer novos materiais para vocês. Valeu, galera! Até a próxima e até mais!